Ser derrotado é frequentemente somente uma condição temporária. Desistir é o que torna a derrota permanente. Esta é uma frase de Marilyn Monroe e ela recapitula muito o que nós vamos falar hoje com vocês, que é superação. É uma palavra tão forte que faz nós pensarmos todas as vezes o que de superação nós estamos fazendo com nós mesmos, o que nos motiva, o que nos transforma dia a dia nessa rotina e o que gera realmente resultados para que nós nos tornemos pessoas melhores. Isso é o que cada um de nós deve se perguntar no dia a dia, né? E o que cada um de nós deve avaliar em relação a resultados, né? O que nós estamos fazendo. Então, para isso, eu, Dr. Jorge Rezec, o nosso nutricionista Gustavo Pereira e o nosso coach Agnaldo Alves, viemos hoje com um Dreamcast para vocês falar sobre superação e levar um pouco da história pessoal de cada um aqui. E queira ou não, nós temos histórias ali que se divergem em vários pontos, mas se convergem em relação a um ponto comum, que é atividade física, disciplina e, claro, foco com superação, cada um com sua história, e que vocês vão poder conhecer um pouco mais hoje sobre o assunto. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sou médico, sou intensivista, trabalho a maior parte do tempo na UTI, também sou endocrinologista. Com isso eu consegui atender vários pacientes em relação à parte de esporte, modulação hormonal, melhora de condicionamento, emagrecimento. Consegui, enfim, proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E claro, além de fazer a parte médica, eu consegui vivenciar um pouco do que é o restante dos pilares para desenvolver qualidade de vida. Hoje em dia a gente sabe que para você ter uma boa qualidade de vida, além de, claro, você cuidar da saúde, você precisa ter esses pilares que são a dieta, a atividade física regular, o sono de qualidade, um controle do estresse, uma saúde mental sempre em dia, para que você proporcione um microambiente propício, né, para o seu organismo se desenvolver bem e de forma controlada, de uma forma saudável. Foi assim que eu comecei minha rotina de atividade física. Eu acho que eu comecei até o triatlon junto com você, né, Gu? Sim. Mais ou menos na mesma época ali. Foi até, na verdade, quem me deu o estímulo de começar esses tipos de esporte endurance foi o Jorge. Eu só pedalava, comecei o pedal por até questão de atender alguns pacientes que chegavam com uma demanda muito alta para mim em relação a provas, desempenho no ciclismo. E aí eu não fazia nada, eu fazia na época jiu-jitsu, um pouco de musculação. E aí eu fiz nutrição esportiva e eu não treinava com uma intensidade tão boa para mim conseguir entender o que eu teria que passar para os pacientes. E aí eu comprei uma bicicleta inicialmente para fazer o seguinte, eu falei assim, eu vou ter que sofrer o que esse pessoal sofre para eu entender o que é intensidade, o que é treino, o que é planilha de treinamento. E aí eu comecei a pedalar, um certo dia, depois de acho que 1 ano e meio que eu tava pedalando ali, nem pensava em competição, o Jorge me mandou uma mensagem falando assim, ô Gu, vai ter uma prova em São Paulo, cara, e aí eu vou correr os 21 lá. Isso era em fevereiro e a prova seria em abril. Você já correu alguma vez? Eu falei, eu acho que eu fiz uma prova há 1 ano atrás e eu corri 5 km. Então faz o seguinte, faz inscrição por 5 km aí, que aí você vai comigo, vamos junto. É bom, a gente passeia lá. Vamos, manda o link pra mim. A hora que eu mandei o comprovante de pagamento pro Jorge, ele falou assim, cara, você fez inscrição errada. Eu falei, por quê? Você fez inscrição para os 21 km. Eu falei, não, eu vou fazer os 21. Ele, você é louca, daqui 60 dias eu vou treinar para isso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Ele, nossa, cara, você é muito louco. No outro dia acordei cedo com um propósito, procurei um professor para me passar uma planilha e fiz o que tinha que ser feito. Treinei de domingo, teve dias que minha planilha de treino era 15 km e eu cheguei, tava chovendo absurdo, eu fui para uma academia, consegui a chave da academia de um amigo meu. Liguei a esteira lá e corri 15 km sem parar, fui pra prova e consegui fazer ainda o tão sonhado sub 2 horas numa meia maratona, que é bem difícil, pra quem treina meia maratona sabe tanto que é difícil, e ali começou toda a minha disciplina de esporte. E aí, num outro ano, eu falei pro Jorge, ele falou pra mim, vou fazer o Ironman. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse negócio também. Ele falou, cara, tem que treinar. Eu falei assim, preciso só da natação. Então vamos, faz inscrição lá. No outro dia acordei cedo, já comecei a natação. Fiz
plano para não sei quanto tempo de natação, já comecei a treinar, não consegui no Ironman ainda, pela pandemia foi adiando, tenho prova inscrita para agosto agora em Maceió, mas fiz a inscrição, coloquei como propósito, me superei a cada dia, comecei a treinar, evoluí na natação, evoluí no ciclismo, evoluí na corrida, hoje eu tenho várias provas aí que eu consegui me dar bem no triatlon, consegui ficar entre os primeiros da minha categoria, entre os melhores na geral, consegui vários recordes em relação à corrida, e isso tudo eu devo graças ao Jorge. Você deve graças a você, cara. Sim, mas se você não me dá esse espelho, por isso que eu falo que a gente tem que estar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Porque se você não me dá esse incentivo, vamos comigo, cara. Eu vou fazer uma prova X, vamos comigo, o que você acha? Porque é legal estar em boas companhias, com pessoas... pessoas bacanas, pessoas que têm uma mentalidade... Mindset igual. Então, cara, essa decisão de ter feito uma inscrição numa prova que naquele momento seria impossível, me fez superar cada dia. Então, assim, a gente é movido por decisões. Eu decidi treinar, eu decidi ter disciplina, saiu naquela hora da tua zona de conforto, né, cara? E eu decidi me superar, eu sabia que eu tinha que pagar um preço para mim conseguir um resultado específico, e hoje, assim, isso que me move, cara, eu não consigo ficar sem mais a planilha de treino, disciplina, eu não consigo mais ficar sem treinar, e outra, muitas pessoas se espelham em relação aos meus resultados. Fala, cara, eu preciso consultar com você. O que você fez? Há 3 anos atrás você nem pedalava, hoje você está entre os melhores da cidade. Antigamente você nem corria, hoje você está entre os melhores da cidade. Você começou a fazer triatlon faz 1 ano, você já está conseguindo pegar pódio nas provas que você vai. Então isso é muito gratificante. Além da profissão me ajudar, eu consigo influenciar pessoas, e esse incentivo eu tive de outras pessoas também. Então por isso que eu falo que a gente tem que incentivar pessoas e buscar estar com pessoas com o mesmo propósito da gente para a gente conseguir superar cada dia. Eu acho que quando a gente falou que nossos caminhos em algum ponto eles se convergem, realmente foi isso, né? Eu acho que você teve um objetivo, uma coisa que você decidiu se superar e você se disciplinou a atingir aquele objetivo. Não importa o que você passou para atingir aquele objetivo, mas aquela disciplina, ela te manteve numa constância para que você pudesse atingir aquilo lá, né? Muitas vezes a gente não vai acordar motivado todos os dias para conseguir fazer o que é necessário para atingir aquele objetivo, mas a disciplina vai te fazer o que é necessário, né? A questão não é fazer o que a gente gosta, é fazer o que tem que ser feito. Sim, porque o gratificante mesmo é o resultado de todo o seu esforço. É como a gente comentou, a gente sempre comenta, na verdade, o gratificante de tudo não é viver o cume ali da montanha, é a caminhada. É o processo. É o processo de tudo, a vivência que você tá tendo naquela caminhada para você conseguir chegar no seu objetivo específico. E isso não tem preço que pague. Eu achei interessante a história de vocês, eu vou contar a minha numa breve aí. É um pouquinho diferente do que vocês vivenciaram. A minha história começa um pouquinho antes, assim, sempre gostei de praticar atividade física, jogava muito futsal, e tinha uns campeonatinhos aqui da cidade, né, e da região, onde já fui campeão algumas vezes pelo campeonato regionais. Não sei se vocês já ouviram falar ou já participaram. Então eu gostava de bater uma bola, depois comecei a treinar capoeira e através disso conheci a musculação, treinava musculação em casa. Pra você ter ideia, cara, eu montava meus treinos em casa e já cheguei a fazer assim, treinos de 1000 flexões de braço no dia, sabe? Hoje eu falo isso pra galera, os caras ficam de olho assim, pô, o cara tá de zoeira, tá tirando e tal. Mas isso é real, faz parte da minha história isso. Depois comecei a treinar musculação, inclusive foi quando eu conheci o Juninho e a gente começou aquele bate-papo ali. Então assim, a atividade física ou exercício físico de uma maneira geral sempre teve muito presente na minha vida, né? Através do meu pai foi um cara que assim, no passado sempre gostou muito de esporte, ele me incentivou, né? Então esse lance do ambiente é importante também, né? E aí vim na minha história, mas a parte mais difícil mesmo para mim, eu já estava na área, já estava trabalhando como educador físico, já treinava, gostava de competir na modalidade de CrossFit, e foi quando
eu fui diagnosticado, eu perdi as artérias da minha perna, uma artéria de cada perna e tal. O médico falou que algumas coisas não poderia fazer e tal. E eu sentia que aquilo ali, sabe, era uma coisa que estava acontecendo de verdade. Eu sentia o meu corpo diferente, mas aquilo ali não ia me limitar, não ia me parar. Eu sentia muita dor e um esforço que eu fazia, mas eu tirei aquilo também como força para melhorar onde eu queria chegar, né? Quem que eu quero ser na minha vida, né? E essa foi uma coisa assim que me impulsionou também, sabe, vencer isso. O cara falou, você vai ter que construir as artérias da sua perna de novo. E isso que está acontecendo comigo, na verdade, nesse ponto aí, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas, né, cara, a maioria das pessoas não sabe, né, que me conhece, não sabe que isso já aconteceu comigo. Mas essa foi uma etapa difícil na minha vida também, porque eu trabalho 12 horas de pé, né? Então isso aí é uma coisa que estava me atrapalhando no meu laboral também, não só na questão de atividade, de exercício físico, mas foi algo que me deu uma parada também, mas da questão do alto rendimento em si, eu tive que aprender a lidar com isso, eu tive que me tornar outra pessoa para continuar fazendo o que eu fazia, em questão de competir, de treinar corrida dentro da modalidade, né, de procurar ser cada dia mais rápido, saltar corda, fazer coisas assim que na maioria das vezes uma pessoa que tá com o corpo 100% normal não consegue fazer, né? E eu consegui tirar força disso, então para mim essa foi uma etapa de superação também na minha vida, né? Não só pela falta de estrutura que veio acontecendo durante esse período, mas isso aí foi uma coisa também que me fez crescer, sabe? E conhecer, né, o meio, né? Hoje vocês são inspiração pra caramba pra mim, pô. O Jorge, né, na questão de treinamento dele, no que ele enfrentou, né, para se preparar para correr esse Ironman, e agora o seu caso de encarar esses 21 km aí sem estar preparado fisicamente, né? Então isso também me fortalece demais, sabe? Então essa questão da gente, né, tá inserido num meio que te puxa para cima, que eleva a sua barra, sabe? Eu acho isso foda demais. Você vê que nas histórias, cara, uma coisa que a gente sempre vê as pessoas falarem é dos desafios, né? Então, o que aconteceu na vida dela e aonde ela conseguiu fazer realmente a superação em cima daquele desafio. Eu acho que o que modifica uma pessoa de ser vencedora ou não ser vencedora na vida dela é como ela encara os desafios. Porque assim, batalhas, desafios, todo mundo vai ter na sua vida. O que vai te diferenciar é como você lida com aquilo. Isso, se aquilo vai te derrubar ou se aquilo vai te levantar. Inclusive eu vi uma reportagem daquele treinador Rogério Camões, tipo assim, um dos gigantes aqui, né, no Brasil, de cara que treina para fisiculturismo e tal, os caras que estão bem ranqueados lá fora. E a análise dele sobre a pessoa quando chega numa barra que está muito pesada ali, que ele montou para o cara levantar. Então a postura da pessoa diante daquela barra ali já diz muito sobre ela, se ela vai ser um campeão ou não, entendeu? Por conta da maneira que a pessoa enfrenta ela, né? O campeão, ele tem um mindset ele fala assim, não, eu vou lá fazer. Exato. E isso difere porque aquele que não está no pódio, ele pensa de uma maneira diferente, né? Ele fala, eu vou tentar. Então já é uma atitude mental totalmente positiva, né? Então se a gente analisar esses perfis aí, a gente consegue ver que também existe um padrão entre aquela pessoa que está lá no pódio e aquele que nem chegou a tentar, entendeu? Então acho que é muito isso, né? E a gente desenvolve isso sentando em mesas com pessoas que têm essa atitude mental. Eu acho isso muito, muito importante na formação de um campeão. E que no Brasil, no país que a gente vive hoje, isso é escasso. Isso é pouco estimulado, na verdade, é pouco estimulado. Então, eu acho que o papel que a gente tem hoje na sociedade é de difundir essa mentalidade, é de expor isso através de várias mídias, do que a gente está fazendo aqui hoje, no atendimento que você tem no dia a dia com o seu paciente, assim como você também. Então, eu acho que esse é o papel mais importante que a gente tem hoje no dia a dia, de levar, né, esse ponto de vista para essas pessoas também, né? Não é só a questão do movimento em si, não é só a questão da pessoa colocar comida para dentro em si, mas de que mundo que ela vai transformar mudando a si própria. É estimular as pessoas a serem a sua melhor versão, né, cara?
Eu acho que a missão maior é essa, entendeu? Uma das coisas que eu falo muito para paciente, até eu uso muita estratégia em relação a isso, que a diferença, eu que treino o Endurance, treino de competição direta, a diferença de você pro primeiro ou segundo ou terceiro colocado é só a mente, porque assim, o treino tá igual, a resistência tá igual, o que vai demandar você chegar no pódio na frente desse cara é a mente, o poder da sua mentalidade, a forma que você vai conseguir manter a sua resiliência no momento de dor. E agora eu te pergunto, você como profissional, como atleta, o que você faz, tanto no fator estratégico quanto no prático mesmo, para você melhorar essa questão no seu dia a dia? O que eu uso muito de estratégia em relação a meu desempenho é valorizar o meu treinamento, porque eu acho que as pessoas elas têm mais dificuldade em relação à competição quando elas focam no adversário. Elas vão lá e focam no adversário. Cara, aquele cara tá treinando bem, aquele cara tá correndo muito, nossa, aquele cara tá nadando demais. O cara já começa a se rebaixar. Fala, não, eu tô treinando igual, eu vou amassar esse cara. Eu vou dar na cabeça dele. E eu tô melhor, tô na minha melhor versão. Ninguém vai me segurar. Eu acho que a diferença da cabeça entre o cara que pega em primeiro lugar e o cara que pega décimo e 12º é exatamente a cabeça dele em relação a vencer. Por exemplo, ele tem aquela missão, ele vai lá para vencer. Se ele não conseguir vencer, é uma coisa que aconteceu, mas ele foi para vencer. Você observa muito isso em esportes de velocidade, né? Você vê que, por exemplo, numa piscina, você olha todas as raias assim, em paralelo. Você vê que o campeão ele nunca olha para o lado. O foco dele está sempre lá no objetivo. Aquele cara que parou para olhar para o lado, ele já perdeu. Observa para você ver. A comunicação, ela influencia muito. Se você chega numa prova, igual eu já peguei muitas provas de ciclismo nessa questão. Eu tô lá andando, o pessoal tá num pelotão, e aí tá todo mundo fadigado. Eu uso muitas estratégias em relação assim, ver como o corpo do cara tá. Eu vejo que marcha que o cara tá jogando, eu vejo se ele tá mexendo o corpo, se ele tá gastando energia ou não. Eu olho minha frequência cardíaca, se o cara tá na frente, ele tá gastando mais energia, então a frequência dele tá mais alta. A hora que eu vejo que o cara tá cansando, ele tá mudando de marcha errada, eu passo do lado dele, eu aperto, eu olho por ele e dou risada, o cara quebra. A hora que eu comunico pra ele que eu tô bem e ele tá cansado, você desmonta o cara só de você comunicar que você tá bem. Então, assim, a comunicação no esporte, ela influencia muito. Mesmo que eu tô com dor no corpo inteiro, você comunica que você tá bem. Isso desmonta qualquer adversário. Se você mostrar que é ali que tá doendo, é ali que o seu adversário vai bater. É a mente, né, cara? Eu acho que a mente controla tudo. E uma das coisas que eu li, assim, muito interessante sobre campeões, né, sobre estratégias que a gente tem de vencer na vida, é que os caras de sucesso, eles treinam as capacidades que eles não são bons. Porque as que eles são bons, eles já são muito bons. Então você consegue treinar outras capacidades, né? As pessoas, às vezes, elas encontram dificuldades, adversidades, e aí elas param naquele momento que elas não são boas naquilo, né? E tentam ficar focadas somente naquilo que são boas. Então acho que vale muito a pena a gente tentar sempre se surpreender, né? Nos surpreender dia a dia e aumentar nossas capacidades, eu acho fantástico. Essa é a diferença, né, dos dois mindset, né? Do fixo e do de crescimento, né? Porque aquele mindset que ele é de crescimento, ele vai encarar essa etapa que você falou agora, de onde que ele não é bom, né? Como algo positivo, né? E onde ele pode crescer. Fixo, ele abandona o jogo, porque ele gosta de jogar mais dentro da zona de conforto dele, né? Onde que ele é bom, né? Então ele vai querer jogar aquele jogo. Agora, essa pessoa que tem esse mindset de campeão, de vencedor, ele vai ver a dificuldade como um degrau, né? Como algo que vai levar ele num patamar mais alto, né? De desenvolvimento em vários aspectos. Então, mais uma vez, a gente se arremete à mentalidade, né? A mentalidade de campeão. Que isso você pode aplicar em tudo que você for fazer, né? Você pode aplicar na sua profissão, você pode aplicar na sua família, você pode aplicar de uma maneira para você estar educando bem os seus filhos, né? Eu acho que essa atitude mental é resiliência. E eles falam até que no desempenho esportivo, a hora que você está numa capacidade que você está cansado,
você ainda consegue render 80% mais daquilo que você tá conseguindo. Um exemplo para o pessoal que corre aí é um exemplo básico. A pessoa vai correr uma prova de 5 km, a hora que dá 4 km ela começa a perna cansar, ela começa a ficar mais ofegante. Tá achando que tá chegando. Já tá achando que tá chegando, a pessoa já pensa em desistir. E se ela vai correr 10, é no 9º quilômetro. Se ela vai correr uma meia maratona, é no 18º quilômetro. Se a pessoa vai correr uma maratona, é no 32º. O Jorge já correu uma maratona, ele sabe. A maioria no 32º, 33º que quebra, galera. Que quebra, porque assim, tudo é essa passagem de barreira. A hora que ela passa. A hora que você pensa que você tá chegando é onde o cérebro começa a baixar a guarda, né? E uma das coisas de superação que eu admirei muito, até estávamos comentando agora há pouco, é a questão, o exemplo do Jorge. Nos últimos 2 anos, pandemia, UTI lotada, trabalho puxado, ele tem atendimento clínico, o cara dá aula em pós-graduação fora, dá aula em faculdade aqui na cidade, e o cara tava participando na verdade assim, tava participando de poucas provas porque não tava tendo, mas ele não deixou de treinar. Então assim, a pessoa fala assim, não tenho tempo. Aí você pega um exemplo desse, e aí passam-se 2 anos, começa a se normalizar as situações em relação à Covid, mas mesmo assim ele está com o trabalho dele da UTI, clínica, consultório, dando aula, e me faz inscrição para um Ironman. Para quem não sabe, o Ironman é o 70.3, você nada 2 km, pedala 90 e depois corre 21. Isso numa situação normal, um ser humano não faz uma inscrição numa prova dessa. Só pessoas realmente anormais, fora da curva, fora da caixa. E ele não inventou desculpa, falou, não, eu não vou porque eu não tô treinando, eu não vou porque essa... Seria totalmente compreensível, né? Sim. Na verdade, que ele não deixou de ser quem ele é, né? Sim. Porque o que eu observei nesse período aí de recesso, de pandemia, que tudo mudou, que muitas pessoas deixaram de fazer o que fazia. Muitas pessoas deixaram de ser... Por desculpa, na verdade. Exato. Né? Tiveram todo motivo, né? Mas tiveram aqueles que foram resistentes, foram resilientes ao que estava acontecendo também. O cara que realmente é músico, ele não deixou de ser músico. O cara que realmente treina determinada modalidade, ele não deixou de treinar, ele se adaptou. E eu acho que é muito isso. O ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Isso é natural nosso, entendeu? Então, eu acho que essa questão da desculpa em si, eu vi como fraco. O Mairo Cortella, ele fala muito isso. Se você não tá tendo tempo, é sinal que o tempo tá dominando a sua rotina. Já tem alguma coisa errada. Tudo é questão de prioridade e organização. E muitas das pessoas falam assim, não tenho tempo, mas acorda às 7h30 da manhã. Assistir uma TV à noite. Fica no WhatsApp. Ou 1 hora no Instagram. Pegar o Instagram dele lá, ver quanto tempo que ele tá passando, ele vai ver que ele gasta por 2 horas. Exato. Ele não tem 20 minutos para fazer um treino. E assim, tudo é questão de se reorganizar, cara. Por exemplo, quando eu comecei a aumentar a rotina de treinos, eu comecei a acordar às 5. E esse último mês do Iron, eu comecei a acordar às 4, cara, pra eu conseguir equilibrar os treinos, tudo. Então, assim, no começo eu falei, putz, acordar às 5 não vou conseguir, mas você se adapta, cara. Depois comecei a acordar às 4, falei, putz, não vai dar. Claro, você se adapta. Então, assim, você vai se reorganizando, o seu corpo vai se adaptando àquele estímulo que você dá pra ele. Nós somos seres extremamente adaptáveis, que nem você falou, sob estímulos, né? Tanto pro bom quanto pro ruim. A gente consegue ver isso. Por isso que eu falo que tudo é questão de decisão. Eu decidi acordar cedo e treinar. A hora que você pisca, passou e eu fiz. Piscou, acabou e você fez. E se você não tivesse feito? E se você não tivesse treinado, acordado cedo? Hoje você não teria uma história de falar assim, eu fui vencedor, eu consegui completar um 70.3. Não é para qualquer um. Agora, se eu não decidir dar o pontapé inicial, porque as pessoas falam assim, eu quero tomar um negócio pra me dar um ânimo. Eu falei, gente, cápsula nenhuma vai fazer seu despertador desligar o modo soneca. Cápsula nenhuma vai fazer você trocar o chocolate por uma banana no meio da tarde. Cápsula nenhuma vai colocar uma marmita dentro de um pote e fazer você carregar pro trabalho. Que assim, às vezes a maior dificuldade da pessoa, inclusive eu vi um palestrante falando isso, que é ela parar e tomar a decisão de mudança ou de fazer determinada coisa na vida dela. E as
protelam tanto que elas ficam só no... presas naquilo, né, cara? Achar, entendeu? E não, de fato, toma a decisão, não bate o martelo e fala assim, não, eu vou fazer. E outra, as pessoas também não assumem a autorresponsabilidade, elas terceirizam a irresponsabilidade dela, a culpa dela. Ah, eu não consigo ir treinar porque eu tenho que levar minha filha vai na escola. Ah, eu não consigo ir treinar porque meu marido não me motivou. Pera aí, autorresponsabilidade, o objetivo é seu. Não consigo comer bem porque meu marido não come bem em casa. Tem coisas que não tem como as outras pessoas fazerem por você. Não tem como eu treinar por você, não tem como eu me alimentar por você. Tem coisa que só eu posso fazer. Eu falo isso muito pra... Agora, só que pra culpar os outros, eu posso, entendeu? Eu posso culpar a minha má alimentação porque lá em casa o pessoal come de forma errada. Pô, mas é você que precisa comer certo. Então, se você quer que as pessoas da sua casa mudem, muda você pelo exemplo que aquilo que você está fazendo é bom. Você vai ter que converter eles para depois você fazer. É um processo inverso, entendeu? E as pessoas, você tocou no assunto da autorresponsabilidade. A pessoa não muda a chave, não vira a chave e responsabiliza o outro. Pô, eu tô gordo assim porque o meu marido não me ajuda. Eu falo pra paciente assim, levanta a mão no consultório, ela levanta, eu falo assim, vai descendo. Pega. Ela segura, vê aquela pochete, tá vendo isso aí? Cada um é responsável pela gordura que tem. Se tá aí é porque você colocou. Então você é a única pessoa que vai conseguir tirar ela daí. Não vai ser remédio, não vai ser médico, não vai ser nutricionista. A gente vai te orientar e vai facilitar o seu caminho. A gente é facilitador do processo. A gente indica. Só que a gente não vai fazer você acordar mais cedo. A gente não vai fazer você deixar de tomar sua cervejinha no final de semana. A gente não vai fazer você ter disciplina para treinar da maneira que você precisa. Então, o resultado é seu. A gente vive de resultados, seja bons ou seja ruins. Mas tudo é a base de resultado. Tem que estar disposto a pagar o preço, né, cara? As pessoas querem o resultado, mas não estão dispostas a pagar o preço hoje em dia. Uma coisa que eu achei muito legal, o processo de motivação é uma porta que você abre de dentro para fora. Não adianta eu chegar em você e apertar, você tem que fazer isso, você vai fazer. De repente a pessoa pode até, o Jorge sentar aqui, dar uma canetada e falar, você precisa mudar seus hábitos. Você vai morrer amanhã. É uma terra recebendo uma semente. Isso se sustentar, a pessoa por ela si, tem que querer, né, cara? Ela tem que querer, né? Então, essa analogia é uma terra que ela está recebendo uma semente. Se a terra não tiver adubada, não tiver, você coloca a semente, não tiver uma terra imprópria para receber a semente, ela não vai receber. Você jogou a semente ali, a semente o que? Morreu. A hora que você joga uma semente numa terra totalmente propícia para fazer essa semente desenvolver, é a hora que a pessoa fertiliza, a hora que a semente cresce, a hora que a pessoa desenvolve aquela semente que você jogou no coração dela. Então, para isso, a pessoa tem que saber receber aquilo lá. Se ela tiver com o coração aberto, se tiver com a mentalidade aberta, ela vai receber, ela vai frutificar. Caso contrário, essa semente vai morrer ali dentro. Você vai jogar toda a informação que você tem, todo o seu conhecimento, vai morrer se ela não estiver apta a receber todo o seu conhecimento. E as adversidades que acontecem na nossa vida, cara, elas podem servir aí de meio pra gente evoluir cada vez mais. A gente tem aí um convidado que vai vir na próxima semana, que teve uma adversidade na sua vida e usou aquilo lá de uma forma evolutiva. Conseguiu, cara, passar por cima, superar e evoluir. Eu acho que a nossa capacidade de superação é exatamente a capacidade de enfrentar os obstáculos que vão acontecer na nossa vida. E que podem derrubar a gente ou podem lapidar a gente para ser pessoas melhores, né? Isso é muito importante, a gente ter essa capacidade de adaptação. E a questão das pessoas, elas falam, mas como eu começo? Começa com o básico. Acorda cedo, tem a disciplina de arrumar a cama, tem a disciplina de tirar o soneca. Pequenas disciplinas te geram grandes disciplinas. Não adianta você querer ter igual as pessoas falam assim, mas minha meta é perder 30 quilos. A meta não adianta de nada, o que adianta é o método. Que método eu tenho que seguir? Parar de dormir tarde, acordar mais cedo. Comece com metas pequenas, né, cara? As pessoas têm essa mania de querer começar com metas grandes. Vou correr então Ironman. Não, cara, vai lá e começa com metas atingíveis, porque senão você vai se frustrar. Essa questão dos 30 quilos, né, cara? Igual, por exemplo, de repente a pessoa viu que ela tem que eliminar esses 30 quilos. Aí ela levou, tipo,
uma vida toda para chegar naquele peso, né? E ela, na cabecinha dela, ela vai achar que ela vai perder aquilo ali, por exemplo, em 3 meses, um ano. Pode ser, tem casos que acontece. Mas a pessoa tem que entrar com uma cabeça que ela tem que se tornar outra pessoa durante esse processo. E tudo isso que vocês falaram aqui são chaves para destravar isso dentro da pessoa. Então, assim, eu acho que é muito jogar o real também, sabe? A pessoa, às vezes, ela, como que eu posso dizer, fantasia demais as coisas, entendeu? E se a pessoa entender onde que ela tá hoje, acho que fica mais fácil dela chegar onde ela quer amanhã, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Pô, eu demorei 30 anos para chegar nesse sobrepeso. Eu vou colocar a meta, por exemplo, sei lá, de 1 quilo por semana, agora no início que é mais fácil, mas depois eu vou colocar isso a cada mês. Olha que maravilha que não vai ser. Já não vai levar o mesmo tempo. É aquela história da constância, né, cara? Exato. É a constância. Então, assim, não é algo que ele é momentâneo, essa transformação. É algo que tem que ser pra vida toda, é aquele investimento no longo prazo. Você vê o tanto que a cabeça é importante, cara? Eu pego muito isso no consultório. A pessoa que ela tá realmente super obesa e ela faz cirurgia bariátrica, mas não mudou a cabeça, cara. Ela faz uma cirurgia restritiva, faz uma cirurgia desabsortiva, vai fazer o organismo dela trabalhar com muito menos oferta nutricional do que era o adequado e realmente vai emagrecer no primeiro momento, exatamente por causa dessa restrição, mas que se ela não mudar a cabeça, cara, à medida que vai passando o tempo, ela vai voltar a se alimentar de forma errada. Porque a cabeça da vai pessoa voltar. É obesa ainda. Isso. Isso que é A mente, cara, a mudança, ela começa na mente. As pessoas têm que entender isso, né? Para que você realmente faça uma mudança consistente, você tem que querer a mudança e você tem que vivenciar essa mudança. Na verdade, assim como o músculo, a mente é treinável. As pessoas, elas não conseguem qualquer tipo de resultado por um fator: mente, mentalidade escassa. A pessoa não consegue fazer a mente dela produzir. Então elas não treinam a mente. Exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim: eu tenho compulsão por doce. Eu falei: seu problema não é compulsão por doce. O seu problema é ansiedade. E a ansiedade gera compulsão por doce. Você vai na raiz do problema. Então, se você consegue conduzir a raiz do problema, você consegue melhorar o fator que te atrapalha em relação àquele resultado. E poucas pessoas, o que elas fazem? Buscam ajuda. Poucas pessoas, hoje, as pessoas estão mais conscientes que elas precisam de uma boa conduta multidisciplinar. Procurar um psicólogo, um psiquiatra, um endocrinologista, um personal, porque tem vários estudos que mostram isso, a questão seguinte: antidepressiva e atividade física. A atividade física é mais eficaz. A questão de diabetes, medicamento para diabetes, exercício físico é mais eficaz. Então, tudo está no quê? Na disciplina da pessoa buscar ajuda com outros profissionais e mudar a mentalidade. É a questão de trabalhar com inteligência, né? Ser focado na causa primária e não remediar o negócio. Porque através dessa estratégia mais comum que a gente vê, por exemplo, a pessoa que está com sobrepeso, que já está hipertenso, eles vão estar tratando o que ocorreu com o organismo, né? Mas não foi na causa primária. Tentou descobrir o porquê que ela às vezes desenvolveu uma determinada compulsão por alimento ou por outras coisas que seja. E o que acontece? Ela busca o apoio de um médico, de um profissional, mas tu vai só remediar, não vai resolver o problema lá na raiz, como você citou. Então eu acho que isso é muito importante desde a gente já ter uma visão hoje não só de prevenção, como a gente já vem dizendo, mas também do tratamento ser na base, entendeu? Ser uma coisa na raiz, na causa primária. Cara, o poder da mente, ele é tão importante que nos estudos, nós temos ali estudos comparativos da droga, né, eleição, versus placebo. E aí, você vê que o placebo dá resultado, cara. Sim. Só da pessoa achar que ela tá tomando um remédio para tratar tal doença, dá resultado. A pessoa emagrece, a pessoa controla a pressão arterial. Eu nunca vi um estudo que o placebo não desse resultado. A gente sempre tem alguma porcentagem, lógico que menor, bem menor, mas dá resultado. Então, só da pessoa pensar que ela está tratando, da pessoa pensar que ela está fazendo algo por aquilo, já mostra resultado. E isso tanto pro lado bom quanto ruim. Porque tem casos de pessoas que não hipertensas, vê o Jorge Branco que faz na hora de verificar
a hipertensão do jaleco branco, vai lá em cima. Então, tipo assim, da mesma maneira que você pode levar os seus pensamentos para um lado positivo para você desenvolver o bem-estar na sua vida, você pode intoxicar o seu organismo também pensando de uma forma errada. Sim. E isso também é uma causa primária, às vezes, de muitos males para nossa saúde, entendeu? Então, até os pensamentos que andam rodeando a sua mente, eles são lesivos também. Então, até isso a gente tem que cuidar e policiar. E isso também é saúde. Isso em PNL, eles falam, a programação neurolinguística, que a comunicação te gera pensamento, e o que você pensa faz o seu corpo sentir, e o que você sente você transmite. Então, igual aquela pessoa que você chega num lugar, ela tá pra baixo, ela tá comunicando tristeza, se ela tá comunicando, ela tá sentindo tristeza. E a hora que ela sente, ela automaticamente comunica novamente. Se você sorrir, só o ato de você sorrir, você já começa a liberar um monte de neurotransmissor que você sente coisa boa e você pensa coisa boa e você consegue ter uma melhora significativa nos níveis hormonais só de você sorrir. E tem vários estudos em relação a isso. Tem um estudo bem legal que eles fizeram com o pessoal que estava fazendo uma prova. E o pessoal fazendo uma prova, a professora pediu para eles colocarem uma caneta na boca, mordendo. Outras com uma caneta na parte superior para fazer um movimento meio que de sorriso. E outra sem nada na boca. E aí eles viram que a pessoa que estava tensa para a prova e a pessoa que estava com só de colocar a caneta na boca, de fazer a expressão de sorriso, ela teve uma melhora muito significativa nas respostas do que a pessoa que estava com aquele ambiente de tensão, de estresse. Então, só de você comunicar alegria, bem-estar, você já consegue fazer sua mente se controlar mais, se conduzir melhor em relação àquela atividade que você vai executar. Mobilizar os músculos do rosto. Imagina você fazer isso com o seu corpo todo. Como que você não transforma a sua mente no dia a dia, inserindo a atividade física na sua vida, entendeu? Você transforma, cara, muito mais, não só a sua mente, mas o microambiente ao redor de você. Você transforma as pessoas. Você consegue melhorar o mundo ao seu redor. Eu não sou de assistir, mas eu vi esses dias pra trás que postaram e eu achei bem interessante uma prova que teve no Big Brother, onde tinha duas mulheres num canto segurando um objeto há muitas horas. E do lado esquerdo delas estavam dois homens segurando o mesmo objeto. E assim, quem deixasse cair, por ficar muito tempo segurando aquele objeto pesado, um segurando uma ponta, outro no outro, iria perder a prova. E uma das mulheres que fazia, ela tinha uma programação neurolinguística muito construída. E aí a amiga que estava segurando estava querendo desistir. Falou, amiga, vamos desistir. Ela falou assim, ó, eu quero que você sorri agora. Ela, você tá louca? Sorri agora. Ela, eu tô cansada, eu quero só que você sorri. Ela começou a sorrir. E nisso, os caras que estavam do lado falaram assim, meu, eu tô pensando em desistir. O cara falou, não desiste. Você vai desistir? É a última prova que você tem nesse programa. Não, eu vou desistir. O cara, não, força aí. Ele falou assim, cara, olha as meninas, elas estão super bem. Cara, elas não vão desistir tão cedo. Olha o tanto que elas estão bem, cara, eu não vou conseguir. Meu, elas estão sorrindo, cara. O cara solta o negócio e começa a chorar. Só dela comunicar alegria, elas destruíram o estado emocional dos caras. Agora você imagina a enxurrada de hormônio bom que não foi lançado no ela organismo sorrindo dela ali. através desse Sorrindo. sorriso que ela comunicou. E a questão do adversário identificar aquilo lá como uma... Meu, elas não vão desistir, elas estão fortes. Só de você comunicar sorriso e alegria, forte, você comunica força, você comunica resiliência. É igual o ombro, você tem que andar com a cabeça para cima, com o ombro aberto. A pessoa que anda com o ombro fechado, a cabeça para baixo, ela tá comunicando derrota, ela tá comunicando ansiedade, estresse, angústia. Então a comunicação que vai te gerar principalmente esse estímulo para você conseguir ter uma superação no dia a dia. Fantástico, é exatamente sobre isso que a gente gosta de falar todos os dias, e é o que a gente propõe aí para os nossos pacientes. Eu queria agradecer a todos aí por ter disponibilizado um pouco do tempo para a gente falar sobre superação com vocês hoje. E curta o nosso próximo capítulo, a gente vai chamar um convidado de muita superação, que é o Fabrício, e eu creio que ele vai contar uma história que vai deixar todos aí muito felizes e admirados com a superação que ele teve.
Um grande abraço a todos. Até o próximo programa.